de Deus, o amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus, o amor de Deus. Sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e a minha porção, seu olhar de graça me atrai a redenção. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado, e eu não perco o meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Deus me
ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Espero que vocês possam ter passado bem essa semana. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que nós teremos aqui agora, onde a gente vai ter a oportunidade de abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, a Bíblia, para vermos, ó Pai, através dela aquilo que o Senhor quer nos falar. O nosso pedido a Ti, Pai, é que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor possa estar usando a Tua Palavra, Senhor, para estar mudando em nós aquilo que nós precisamos mudar, para que nós possamos agradar mais ao Senhor. Esse é o nosso pedido a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aonde você costuma guardar objetos valiosos? Onde é que você costuma fazer isso? Se você está na sua casa, tem alguns lugares que você costuma guardar objetos valiosos. Por exemplo, se você costuma guardar alguma bijuteria importante, você não deixa em qualquer lugar. Por quê? Porque você não quer que perca. Porque você sabe do valor daquilo lá. Então você guarda num lugar bem protegido para que não se perca. Por quê? Porque aquilo é algo valioso, por exemplo. Então, quando a gente tem algo valioso, algum objeto valioso, a gente procura guardar, tomar cuidado, proteger aquele objeto para que ele não se perca. Nós estamos vendo uma nova fase do Sermão do Monte. Estamos conversando sobre o princípio: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Isso é o que diz o versículo 1 do capítulo 6 de Mateus. Jesus mostra esse princípio em nossa vida religiosa a partir do versículo 2 até o versículo 18, quando ele fala com respeito à esmola, quando ele fala sobre a oração e quando ele fala sobre o jejum. E nós iniciamos a nossa caminhada nesse princípio também na nossa vida diária. Vimos a exortação de Jesus Cristo no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, de duas formas. Nós vimos a forma negativa: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, versículo 19, e vimos a forma positiva: mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, versículo 20. E hoje nós veremos as razões por que nós não podemos acumular tesouros sobre a terra e por que devemos ajuntar tesouros nos céus. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24. Mateus, capítulo 6, 19 a 24, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Nós vimos lá, no último estudo, que nós devemos usar todos os recursos que Deus tem nos dado nesse mundo para ajuntar tesouros no céu. E o modo como nós juntamos tesouro nos céus é quando usamos esses recursos que nós temos aqui nesse mundo para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, para a glória de Deus. E hoje eu queria realmente que nós víssemos essas duas razões. Primeiro, por que nós não podemos acumular tesouros sobre a terra. E Jesus Cristo nos mostra isso lá no versículo 19 que nós já lemos. Porque a traça e a ferrugem corroem. Essa ilustração de Jesus demonstra que esses tesouros sobre a terra, eles são destruídos, eles são destrutíveis. Não há satisfação completa. Nesses tesouros há sempre algo errado, há sempre algo faltando. Apesar de existir pessoas que tenham tudo o que desejam, sempre há a necessidade de mais. Nós nos cansamos dele. As pessoas sempre procuram coisas novas. Algumas coisas perdem o seu poder de atração e precisamos de outras coisas. Os tesouros sobre a terra, eles perecem, eles estragam. Jesus Cristo também, em outro texto, fala sobre esse aspecto. Em João capítulo 6, um texto que eu gostaria que nós lêssemos agora, João capítulo 6, no versículo 27. João 6, 27. Olha o que Jesus Cristo nos diz também com respeito a isso. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? No contexto desse texto, nós vemos o seguinte: o pessoal estava indo atrás de Jesus Cristo. As pessoas estavam procurando Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo ia, eles iam atrás. Só que, nesse texto em particular, o contexto mostra que eles foram para uma região e Jesus Cristo não estava lá. Daí eles ficaram assim e foram para outro lugar. E depois acharam Jesus Cristo. E aí Jesus diz no versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aí ele diz o que ele diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece. O que nós podemos perceber aqui, tomando isso no contexto que nós estamos lendo do texto de Mateus, capítulo 6, é que esses tesouros, quando a gente trabalha para adquirir tesouros nesse mundo, eles perecem. A mais bela flor, mais cedo ou mais tarde, ela murcha, acaba. Tudo que existe nesse mundo é passageiro, está murchando. Tudo que é dotado de vida está sujeito a esse processo, por causa do pecado. Por mais bela, gloriosa, maravilhosa que a coisa possa ser, ela virá a perecer. E a segunda razão que Jesus Cristo diz que nós não podemos acumular tesouros nessa terra é porque os ladrões escavam e roubam, que nem a gente viu no versículo 19. Podemos achar que estamos seguros, mas uma hora ou outra somos assaltados. Nessa vida há muitos ladrões. E eles não se cansam de nos ameaçar. Há muitos ladrões que podemos
que podem nos roubar. Por exemplo, as enfermidades, negócios mal sucedidos, algum colapso financeiro, um acidente, a morte. Não importa o que costumamos valorizar nesse mundo e o que queremos acumular nessa terra. Uma hora ou outra, um desses ladrões estará ameaçando ou nos ameaçando e arrebatará ou arrancará ou pegará de nós aquilo que nós achamos que é importante. A ameaça não paira somente sobre a questão financeira. Ela paira sobre todos os tipos de tesouros que acumulamos sobre a terra. No texto aparece a expressão escavam e roubam. Essa expressão mostra uma atitude ativa e dinâmica. O ladrão, ele espera uma oportunidade para roubar, mas também procura e acha essa oportunidade. Ele escava, ele vai atrás. Jesus apela para o nosso bom senso. Tudo o que queremos acumular sobre a terra não satisfaz, nos cansa, perece e são roubadas. E outra razão também porque nós não podemos acumular tesouros sobre a terra é porque os tesouros sobre a terra podem dominar as nossas vidas. É isso que nós vemos do versículo 21 ao versículo 24. Os tesouros sobre a terra tendem a exercer um forte domínio e poder sobre nós. Jesus Cristo expressa isto no verso 21, quando ele fala sobre o coração. Eu gostaria que nós lêssemos esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Jesus, ele expressa isso no versículo 21 e no versículo 24 ele também fala da nossa vontade. Quando ele diz lá no início do versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. O mundo em que vivemos tem o poder de nos prender e exercer domínio sobre nós. Precisamos saber e nos resguardar disso. Como Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus Cristo diz: vigiai e orai para que não se caia em tentação. E essas coisas, elas afetam a nossa personalidade e pode dominar a nossa vida inteira. Afeta os nossos sentimentos, os nossos afetos e toda a nossa sensibilidade. Os tesouros sobre a terra podem nos afetar como um todo. E um outro aspecto da nossa vida que esses tesouros sobre a terra podem nos afetar eles podem nos afetar ou podem nos dominar ou dominar a nossa mente. Como nós vemos lá no versículo 22 a 23, versículo 22 a 23 do capítulo 6 de Mateus, Jesus Cristo diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Na ilustração que Jesus Cristo mostra, ele mostra a maneira como encaramos as coisas. Quando ele fala de olhos, aqui ele está tratando dessa ideia da mente. Por quê? Ele diz que há olhos bons. O que são esses olhos bons? Esses olhos bons? Os olhos da pessoa espiritual, da pessoa que enxerga as coisas como elas são, sem visão dupla, enxerga de acordo com a Bíblia, sem se deixar levar pelo mundo, conforme a gente vemos lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, a gente lê o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo
e não segundo Cristo. Então, a pessoa que tem os olhos bons, ela enxerga de acordo com aquilo que diz a Bíblia e não se deixa levar pelo mundo. E também Jesus Cristo mostra no versículo 22 do capítulo 6 de Mateus que há os olhos maus. Os olhos maus são os olhos com a visão dupla. Pessoas com esse tipo de olhos dizem seguir a Deus, fazem as coisas de Deus, mas não deixam Deus dominar a sua vida, ou não se deixam dominar por Deus. Por quê? Porque quando têm a oportunidade, vivem as suas vidas de acordo com as suas vontades e não de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo, em todas essas razões que ele apresenta no versículo 19, no versículo 20, no versículo 21, 22, no versículo 24 também, ele trata da ideia de acumular tesouros sobre a terra. Não só porque a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam, mas porque onde estiver o nosso coração, o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, a nossa vontade, a nossa mente. E com isso demonstramos como enxergamos e como interagimos com o mundo. E existem algumas áreas importantes que esses tesouros sobre a terra, eles afetam também. Não só a nossa vida como um todo, mas eles afetam algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, a área moral. O amor ou o acumular tesouros sobre a terra pode nos afetar moralmente. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Paulo diz o seguinte lá nesse texto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Se uma pessoa, um exemplo, se uma pessoa rouba alguma coisa de uma loja, nós dizemos que essa pessoa é um ladrão. Mas, se sonegamos impostos, ou manipulamos a nossa declaração de renda, não dizemos que isso é roubo. E até justificamos dizendo que o governo é que está nos roubando. Tudo para preservar o nosso tesouro aqui na terra. Uma outra área que esses tesouros da terra podem afetar é a área espiritual. Os tesouros, sobre a terra, eles podem afetar a nossa vida espiritual. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que Demas o havia abandonado. Por que ele diz que Demas o havia abandonado em 2 Timóteo 4,10? Ele coloca a razão. Porque amou o presente século. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36 diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus Cristo também fala desse domínio que os tesouros sobre a terra lhe podem exercer sobre as nossas vidas. Quando nesse texto de Lucas 21, de 34 a 36, ele fala das preocupações deste mundo. Não venham tomar o nosso coração. Então ali ele está falando dos tesouros sobre a terra. Não só a prática do mal, como a gente viu aqui nesse texto de Lucas, prendem a nossa mente,
mas os cuidados com os tesouros sobre a terra podem nos prender e atrapalhar a nossa vida espiritual. E uma outra área em que esses tesouros sobre a terra eles afetam a nossa vida é na área da nossa vontade. Os tesouros sobre a terra podem afetar a nossa vontade. Como nós vimos no início do texto, do versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, ele fala lá: ninguém pode servir a dois senhores. Ao falar da palavra servir, Jesus Cristo, ou nós podemos ver a questão de vontade. Por quê? Porque o que nós fazemos é resultado daquilo que nós pensamos. E o que irá determinar a nossa vida e o exercício da nossa vontade é aquilo que nós pensamos. E isso é determinado por onde está o nosso tesouro, ou seja, por onde está o nosso coração. Então, por isso que é muito importante, quando o versículo 24, no início, fala lá, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando da questão da nossa vontade. E a nossa vontade, ela é afetada pelo nosso pensamento. E isso vai estar afetando todo o nosso interior. Por quê? Porque isso vai determinar, o que vai determinar isso é aonde vai estar o nosso tesouro. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E os tesouros terrenos, eles podem afetar a pessoa como um todo. Podem afetar a mente, a vontade, a vida espiritual, a alma, todo o ser da pessoa. Diante das razões apresentadas por Jesus Cristo para não acumularmos tesouros sobre a terra, ele também nos apresenta razões para ajuntarmos tesouros nos céus. Versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, nós vemos isso. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui ele mostra duas razões. E é maravilhoso entendermos por que devemos ajuntar tesouros sobre a terra. E a primeira razão que aparece é porque a traça e a ferrugem não corroem. Os tesouros celestiais são puros, não há corrupção e nem pecado nos tesouros celestiais. Eles não acabam. E mais, o local onde estão os nossos tesouros celestiais é um local santo, puro, não há pecado, não há corrosão. Por quê? Porque o próprio Deus está lá. E a segunda razão, porque nós devemos juntar tesouros no céu, é porque os ladrões não escavam e não roubam. Agora, por que os ladrões não escavam e não roubam? Porque o próprio Deus está guardando esses tesouros por nós. Jamais aparecerá um adversário, um ladrão, que irá escavá-lo e roubá-lo. Isso é impossível, porque o próprio Deus é o guardião. Os tesouros celestiais não podem ser pegos e não podem ser roubados. Jesus nos diz que é ali que nós devemos juntar os nossos tesouros, porque ali não há corrosão causada pela traça e pela ferrugem, e nem há ladrão que possa escavar e roubar esses tesouros. Louvado seja Deus por isso. Hoje vimos as razões porque nós não podemos acumular tesouros sobre a terra e por que devemos ajuntar tesouros no céu. Por que nós não podemos acumular tesouros sobre a terra? Porque a traça e a ferrugem corrói. Porque os ladrões escavam e roubam. E porque os tesouros sobre a terra podem dominar toda a nossa vida. E também vimos porque devemos juntar tesouros no céu. Porque a traça e a ferrugem não corrói e porque os ladrões não escavam e nem roubam. Vocês lembram da pergunta inicial? Aonde você costuma guardar aquele objeto que para você é precioso?
E a pergunta continua a mesma. Aqui Jesus Cristo está nos desafiando a pensarmos nisso. Aquilo que para você é precioso, que é o tesouro, aonde você tem guardado? Eu gostaria que nós estivéssemos refletindo também em mais algumas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, ou segundo, pelo o que estamos trabalhando? Voltando ao texto de João, pela comida que perece ou pela comida que permanece para a vida eterna, que é dada por Jesus Cristo? Como é que nós estamos demonstrando que estamos trabalhando pela comida que Jesus Cristo nos dá? Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, quais são os tesouros sobre a terra que temos acumulado? Esses tesouros têm sido preocupações desse mundo, que têm afetado o nosso coração, que nem nós vimos em Lucas. Eles têm dominado a nossa vida. O que tem dominado o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir? O que tem dominado? O que a Bíblia nos diz? Ou a vontade das pessoas? O que a Bíblia nos diz? Ou a nossa própria vontade? Como são os nossos olhos? Nossa mente, como nós vimos ali no texto. Eles são bons ou são maus? Achamos que as razões apresentadas por Jesus Cristo no texto, como vimos, são lógicas e racionais? Fazem sentido para nós? Se achamos que fazem sentido para nós, o quanto nós estamos praticando essas razões em nossas vidas? O quanto nós estamos vivendo de acordo com essas realidades? Será que estamos continuando acumulando tesouros sobre a terra, mesmo achando que as razões apresentadas por Jesus Cristo são verdadeiras? Será que nós estamos juntando tesouros nos céus? As nossas atitudes demonstram isso? Que Deus nos ajude a termos olhos bons, a ter a Bíblia dominando a nossa mente, para que a nossa vontade e o nosso agir sejam de acordo com aquilo que Deus quer, não de acordo com a nossa vontade ou de acordo com a vontade de pessoas. Que possamos trabalhar pela comida que nos leva à vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que nós vimos hoje aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver o quanto o Senhor nos ama. Porque nós vimos, ó Pai, as razões tão práticas, tão óbvias, Senhor Deus, pelas quais nós não podemos acumular tesouros sobre a terra. E também nós vimos as razões porque nós devemos juntar tesouros no céu. E nós já vimos também, Pai, que nós juntamos tesouro nos céus quando usamos os nossos recursos aqui que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos, para ajudar, para abençoar as pessoas, para viver de acordo com a Tua vontade. Deus, que nós possamos, ó Pai, olharmos essas razões tão óbvias e colocá-las em prática em nossas vidas. Ajuda, Senhor Deus, a nós realmente estarmos tendo olhos bons. Ajuda, Senhor Deus, a nós trabalharmos não pela comida que perece. Ajuda, Senhor Deus, a nós não termos nos nossos corações preocupações desse mundo somente. Nos ajuda, Pai, a nós termos a Tua visão, a vivermos, ó Pai, a nossa vida aqui de acordo com a Tua vontade. Esse é o nosso pedido a Ti, e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem os seus pedidos de oração e orassem uns pelos outros. E durante a semana, compartilhe os seus pedidos com o seu facilitador e dê a ele a liberdade dele compartilhar com os outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros como igreja. Tá certo? Que Deus esteja nos dando uma ótima semana, que Ele esteja nos guardando e nos protegendo,
e permitindo com que a gente possa colocar em prática em nossas vidas as razões que Ele nos mostra, de acordo com o texto que nós vimos hoje. Amém?